Quando ouvimos a palavra cangaço, logo pensamos nos bandos armados que percorreram o sertão nordestino entre os séculos XIX e XX, especialmente figuras como Virgulino Ferreira da Silva. No entanto, se transportarmos essa ideia para o Egito Antigo, encontraremos situações surpreendentemente parecidas. Embora os egípcios não conhecessem o cangaço como os brasileiros, eles enfrentaram problemas semelhantes. Grupos de saqueadores, ladrões de túmulos, mercenários rebeldes e bandos armados que atuavam fora da lei. Em outras palavras, existia algo que lembrava o cangaço. Eram homens que viviam à margem da sociedade, aproveitando-se das dificuldades econômicas, da corrupção e da fragilidade do governo para atacar caravanas, roubar riquezas e desafiar a autoridade dos faraós. Esta é uma viagem fascinante por um lado pouco conhecido da civilização egípcia, o Egito além das pirâmides. Quando pensamos no Egito Antigo, imaginamos enormes pirâmides, templos magníficos, faraós poderosos e uma sociedade organizada. De fato, durante muitos séculos, o Egito foi uma das civilizações mais estáveis do mundo. O país era sustentado pelas cheias do rio Nilo, que fertilizavam as terras agrícolas. O governo controlava a produção de alimentos, cobrava impostos e mantinha exércitos para proteger suas fronteiras. Mas essa imagem de ordem absoluta não corresponde totalmente à realidade. Em diferentes períodos da história egípcia ocorreram crises políticas, guerras civis, invasões estrangeiras e fome. Nesses momentos, o poder dos faraós enfraquecia e surgiam oportunidades para criminosos e grupos armados atuarem livremente. Assim como em regiões isoladas do sertão brasileiro, algumas áreas do Egito ficavam longe da fiscalização do governo. Nesses lugares, homens armados podiam se organizar em bandos e sobreviver por meio de roubos e saques, o nascimento dos fora da lei. A vida no Egito dependia diretamente do funcionamento do Estado. Os camponeses cultivavam a terra, os escribas registravam impostos, os sacerdotes administravam templos e os soldados protegiam o reino. Quando essa máquina funcionava bem, a maioria da população tinha alguma estabilidade. Porém, quando aconteciam secas prolongadas, disputas pelo trono ou invasões estrangeiras, muitos trabalhadores perdiam seus meios de sobrevivência. Alguns acabavam entrando para grupos criminosos. Esses homens conheciam o deserto, sabiam onde estavam as rotas comerciais e aprendiam a atacar viajantes sem serem facilmente capturados. Muitas vezes não eram apenas ladrões comuns. Alguns haviam servido no exército e possuíam treinamento militar, e isso os tornava ainda mais perigosos. As rotas comerciais, o alvo preferido. Uma das atividades mais lucrativas do Egito era o comércio. Caravanas transportavam ouro, pedras preciosas, perfumes, marfim, cobre, tecidos e alimentos por grandes distâncias. Essas riquezas atravessavam desertos praticamente vazios. Para os bandos de saqueadores era uma oportunidade irresistível. Os criminosos observavam os caminhos percorridos pelas caravanas e atacavam quando percebiam alguma vulnerabilidade. Muitas vezes bastava surpreender um pequeno grupo de comerciantes para conseguir uma fortuna. Os registros egípcios mostram que o governo gastava recursos consideráveis para proteger estradas e rotas comerciais. A necessidade dessa proteção revela que o problema dos assaltos era real e constante. O deserto, esconderijo perfeito. Se o sertão serviu como refúgio para os cangaceiros brasileiros, o deserto desempenhava papel semelhante no Egito. As extensas áreas áridas ao redor do Vale do Nilo eram difíceis de patrulhar. Quem conhecia a região podia desaparecer rapidamente. Além disso, a população estava concentrada ao longo do rio. Bastava afastar-se alguns quilômetros para encontrar vastas extensões praticamente desabitadas. Esses locais serviam de esconderijo para criminosos e rebeldes. Após um ataque, os saqueadores podiam fugir para regiões onde os soldados tinham dificuldade para persegui-los. Os ladrões de túmulos. Talvez os criminosos mais famosos do Egito Antigo tenham sido os ladrões de túmulos. Os faraós acreditavam na vida após a morte, por isso eram enterrados com enormes quantidades de riquezas.
Joias de ouro, móveis luxuosos, armas ornamentadas, estátuas e objetos religiosos acompanhavam os mortos. Esses tesouros atraíam criminosos de todos os tipos. Mesmo com guardas, maldições religiosas e complexos sistemas de segurança, muitos túmulos foram invadidos. Em determinados períodos, o saque tornou-se tão frequente que praticamente nenhuma tumba real permaneceu intacta. Os ladrões trabalhavam em grupos organizados, planejavam cuidadosamente suas ações e utilizavam ferramentas para atravessar paredes de pedra. Alguns possuíam informações privilegiadas fornecidas por funcionários corruptos. Outros eram artesãos que haviam participado da construção dos túmulos e conheciam seus segredos. O Egito Antigo nunca teve um cangaço exatamente igual ao que surgiu no sertão brasileiro. Não existiram figuras equivalentes a Lampião, nem um movimento organizado com as mesmas características culturais. Contudo, havia algo semelhante em essência. Grupos de saqueadores, ladrões de túmulos, mercenários sem ocupação e bandos armados que exploravam a fragilidade do governo para sobreviver e enriquecer. Esses homens atuavam principalmente nas rotas comerciais, nas regiões desérticas e nos arredores dos locais onde grandes riquezas estavam concentradas. Em tempos de estabilidade, eram combatidos